Boa noite, eu me chamo Stephanie e moro em Tangará da Serra, que fica no Mato Grosso, e tenho 35 anos. E o relato que irei contar não ocorreu somente comigo, aconteceu com mais uns 4 amigos meus, pois todos nós vimos aquela mesma criatura passar bem do lado do nosso carro. Tudo ocorreu em 2005. Na época, eu gostava muito de sair, ia para tudo quanto era de festa, e junto comigo ia sempre os meus amigos, o Jairo, a Lúcia, o Miguel e a Laís, e era quase certeza a gente estar sempre em toda festa, pois não perdíamos uma. Mas esse meu gosto de sair e se divertir mudou muito, pois depois que vi aquilo passar por nós, eu nunca mais tive coragem de sair novamente. Como já disse, tudo ocorreu em 2005. Lembro que os meus amigos me chamaram para irmos a uma festa que ia ter em um interior daqui e que só ia ter conhecidos lá e que não íamos demorar muito por lá. E assim fiz. No dia da festa, menti para minha mãe, dizendo que ia dormir na casa da Lúcia, a minha amiga, e ela deixou eu sair. Então saí de casa mais ou menos umas 8 horas da noite e nos juntamos às 9 horas da noite e seguimos no carro do pai do Jairo até a festa. E o caminho era de difícil acesso. Além do mais, tinha chovido bastante aquela noite e por ser uma estrada de terra, estava tudo enlamaçado. Mas tudo ocorreu bem na nossa ida e nos divertimos bastante na festa e não bebemos muito, pois tínhamos combinado de dormir na casa da Laís ainda aquela noite. O tempo então foi passando e já batia umas 3 da madrugada e foi aí que decidimos ir embora e foi na nossa volta que tudo aconteceu. Estávamos a uns 10 minutos naquela estrada de terra até que avistamos um carro parado lá na frente e uma das portas estava aberta. E na hora em que o Jairo viu aquilo, ele falou: "Pronto, só pode ser um assalto." Foi então que ele começou a dar ré e nessa hora ouvimos alguém gritar: "Não saiam do carro." A gente estranhou aquela voz e ficamos procurando para ver de onde vinha. Foi quando de uma vez só sentimos uma batida na traseira do carro, uma batida tão forte que o carro até se mexeu. A gente não entendendo nada, só olhava para os lados para ver o que era aquilo. Foi quando a Lúcia começou a gritar de desespero. Olhamos para a direita, para onde ela estava, e vimos a cabeça enorme de um cachorro. Só que aquilo tinha as orelhas bem grandes e estava de pé e estava observando a gente. Na hora, o Jairo deu a ré bem rápido e aquilo que estava do nosso lado correu para o mato. Como a estrada era pequena, só podíamos ir para frente e para trás e estávamos praticamente presos ali e nós começamos a voltar lentamente de ré. Foi quando novamente sentimos outra batida no carro. Dessa vez tinha sido do lado esquerdo, o lado em que eu estava, e era aquela mesma criatura. Foi quando ouvimos a porta do carro que estava na nossa frente bater, e ele saiu em disparada por aquela estrada, e aquele bicho então foi atrás do carro, e ficamos ali, parados por um tempo. Foi então que eu, desesperada, falei para o Jairo: "Acelera o carro e passa por cima daquilo, pois não tem como aquilo ser algo normal." Foi então que saímos dali bem rápido e já não vimos mais aquele bicho. E com muita sorte, a gente saiu ileso daquela situação. E só paramos em um posto que ficava na entrada de minha cidade. E lá estava também um carro que vimos na estrada de terra. Quando chegamos perto, vimos um homem desesperado ligando para alguém. Paramos do lado dele e fomos conversar.
E a gente nem precisou falar, pois ele já foi logo dizendo: vocês também viram aquele bicho na estrada, não viram? Eu sei que viram, pois eu não tô louco. O homem estava desesperado e se tremendo todinho. Nós então respondemos que sim e perguntamos o que era aquilo. E o homem então nos respondeu: aquilo era um lobisomem. Eu tinha ido levar um pessoal para aquela festa e não vi nada na ida, mas na volta vi uma coisa em pé na beira da estrada e parei para ver o que era. E assim que cheguei perto daquilo, o bicho se jogou em meu carro e atolei uma roda, e aquela coisa ficou batendo em meu carro. E eu achava que a qualquer momento ele iria invadir e me matar. Foi quando ele correu em disparada para a mata, e eu saí do carro e subi em uma árvore, pois assim eu achava estar seguro. E foi aí que vocês apareceram, e eu ainda falei para não saírem do carro. Todos nós 5 vimos aquele bicho e aquele homem também, e não nos restava dúvidas. Aquele bicho era mesmo um lobisomem. Conversamos um pouco com um homem que era taxista e depois compramos algumas coisas e seguimos para a casa de Laís. E nem conseguimos dormir direito, pois ficamos conversando sobre aquilo. E depois a gente não falou nada do ocorrido, pois quem ia acreditar em um monte de jovem que só sabia curtir? Além do mais, tínhamos que guardar segredo, pois cada um mentiu para sua mãe. Depois desse dia, eu pouco fui para as festas, e sempre que eu ia, era para as que tem aqui na cidade mesmo, e nunca mais fui para interior nenhum, e até hoje é assim, pois eu ainda tenho medo daquele bicho tá por aí. Boa noite, eu me chamo Leonardo e moro em Iambupe, que fica no estado da Bahia. Irei contar um relato que ocorreu comigo há anos atrás, e foi algo que eu paguei para ver, pois se eu tivesse escutado a minha avó, eu não teria visto aquele lobisomem. Tudo ocorreu na quaresma de 93. Na época, eu tinha apenas 17 anos e gostava de namorar e sair bastante com os amigos. Mas também eu já trabalhava numa venda que ficava perto de minha casa, como entregador, e já ajudava em casa com o que podia. Minha cidade é famosa de ter aparições de lobisomem. Inclusive, todo ano alguém vê um, e é quase certeza de que aqui moram vários desses seres. Pois bem, sempre escutei vários relatos daquela criatura, mas eu nunca tinha visto aquele ser. E confesso que no começo desacreditei um pouco do que as pessoas falavam, e por isso nunca dei muito ouvidos ao que minha avó dizia, pois sempre que eu voltava tarde para casa, ela me dava sermão e sempre me dizia: Leonardo, volta cedo para casa, que o lobisomem corre por aí em época de quaresma. Era esse o aviso que eu sempre recebia dela, mas eu nunca levava a sério o que ela dizia, e apesar de tudo, eu me achava o máximo, jovem e forte. Se fosse para aquele bicho aparecer, eu ia brigar com ele na faca. Mas quando eu vi aquela aberração, minha reação foi outra. Como já disse, tudo ocorreu na quaresma, e eu sempre fui muito religioso, assim como a minha avó. E na quarta-feira, fui tomar as cinzas na igreja, e naquela mesma noite, saí para ir a uma seresta com alguns amigos. E foi na volta de lá que tudo aconteceu. Era por volta das 9 horas da noite, quando eu, o Antônio e o Jorge fomos para uma seresta que estava tendo aqui,
A gente não bebia e só ia pra lá pra paquerar as meninas e ouvir as músicas. E ficamos ali até por volta das 12 horas e depois fomos embora. E seguimos nós três sozinhos por aquelas ruas desertas. Primeiro, fomos deixar o Antônio em sua casa, pois ele morava bem perto de onde ocorria a seresta. E depois, passei pela casa do Jorge, pois ele morava na mesma rua que moro, só que bem na esquina. E de lá, segui sozinho para minha casa, que não ficava muito longe. E foi enquanto eu estava bem perto de casa que eu vi aquele lobisomem. Primeiro eu comecei a escutar os cachorros latindo muito alto, coisa que é comum de acontecer, mas naquela noite eles latiam bastante e não paravam, assim como sempre fazem. E eu, ouvindo aqueles latidos que ficavam cada vez mais perto de mim, resolvi mudar o caminho para não me bater de frente com eles, pois se eles latiam, com certeza era para alguém, e talvez esse alguém fizesse algo comigo. Foi então que entrei um pouco na mata que tinha em minha rua e subi numa árvore. Esperei aqueles cachorros passarem para eu descer. E foi quando eles passaram que eu vi aquela estranha criatura. Demorou cerca de 3 minutos para aqueles cachorros chegarem até perto de mim. E de início eu estranhei por eles não estarem latindo para uma pessoa, pois eu só vi eles latindo como se fosse um para o outro em uma roda, e aqueles cachorros só iam chegando cada vez mais perto de mim. Foi quando eles passaram bem perto que eu vi uma coisa bem no meio deles. Era um bicho estranho e todo peludo, e apesar de parecer um cachorro, ele era do tamanho de uma pessoa, muito grande. E o tempo todo ele batia nos cachorros e fazia barulhos muito estranhos. Era parecido com o grunhido de cachorro, só que muito alto. Quando vi aquilo, a minha boca secou e na mesma hora o meu coração ficou acelerado, pois eu não estava acreditando no que eu estava vendo, pois aquilo de fato era um lobisomem e estava ali, bem na minha frente. Aquele bicho então saiu correndo com os cachorros atrás dele e esperei eles ficarem bem longe para eu descer. E quando eles estavam bem distante, eu pulei da árvore e corri para minha casa. Quando cheguei, eu comecei a bater na porta e falando desesperado: "Mainha, mainha, abre aqui, tem um lobisomem na rua." Mainha era como eu chamava minha avó, e só morava eu e ela em casa. Foi então que ela abriu a porta e eu entrei. Ficamos na sala falando sobre aquilo, e eu estava aliviado de ter escapado daquele bicho. Foi quando de repente comecei a ouvir aquele mesmo choro de cachorro em frente à minha casa. Na hora me deu um grande calafrio e fiquei olhando para a janela, que era de onde vinha aquele barulho, e aquele bicho estava ali. Percebi que ele corria muito rápido, pois para onde ele tinha ido dava uma distância de uns 700 metros para minha casa, mas mesmo assim ele estava ali, bem na minha porta, e já sem os cachorros atrás dele, e quase que ele me pegava, pois foi questão de poucos minutos que ele apareceu depois que eu entrei. Aquele bicho ficou por um tempo em minha porta, até ir embora de vez. E quando ele foi embora, minha avó me disse: "Tá vendo, Leonardo? Agora tu acredita que o lobisomem existe? Tu deu sorte que os cachorros tinham espantado ele, senão ele ia atrás de ti, até te pegar. Bora, vem aqui comigo e reza para aquele bicho não atacar mais ninguém." Minha avó me deu um terço e rezamos os 5 mistérios, e depois fomos dormir. E no outro dia, contei para os meus amigos que tinha visto aquele bicho, e eles falaram que notaram mesmo o alvoroço dos cachorros naquela noite,
mas que não viram nada. E diferente de mim, os meus amigos acreditavam naquela criatura que eu tive que ver para crer. Depois desse encontro, eu evitei ficar até tarde na rua, e sempre que podia, eu ia cedo para casa. E atualmente, ainda moro aqui, em Iambupe, e nunca mais vi aquele bicho. Contei desse caso para os meus filhos, e avisei para eles terem muito cuidado, principalmente em tempo de quaresma, pois tem algo nessa data que fazem com que eles apareçam. E sempre que chega esse período, eu tomo mais cuidado, pois não quero me encontrar novamente com um lobisomem. Boa noite, eu me chamo Francisco e moro em Tapipoca, que fica no estado do Ceará. Trabalho como auxiliar de enfermagem. Minha paixão pela área da saúde começou desde muito cedo, pois quase sempre eu estava em hospitais, pois fui uma criança cheia de problemas, pneumonia, asma. Essas eram algumas doenças que eu tinha e que ainda carrego as suas sequelas. Mas fiquei bom mesmo, não com ajuda médica, e sim com a ajuda de um rezador que tinha aqui pela região. E foi dele que escutei uma história muito macabra. Tudo começou na noite de quarta-feira. Tive uma piora na minha pneumonia e tossia muito, tanto que até vomitava. E meus pais, muito humildes na época, não podiam me levar àquela hora em um hospital, pois ficava muito longe e não tínhamos dinheiro para o carro. Foi então que meu pai teve a ideia de me levar ao senhor Apolônio, um homem que rezava nas pessoas. E rezadores são tipo curandeiros, que curam tanto pela fé como fisicamente. Pois bem, meu pai me levou lá na casa dele, que ficava bem afastada da cidade, um lugar totalmente isolado, e naquela escuridão eu mal via meu pai, que me levava na sua bicicleta. E assim que chegamos na casa do rezador, meu pai bateu na porta da casa dele e chamou umas 2 vezes. E lá de dentro da casa, começamos a ver uma iluminação amarelada que vinha da chama de uma lamparina. Ele então abriu a porta e nós entramos. O senhor, muito humilde, rezou em mim e mandou meu pai fazer um chá de algumas ervas e plantas que lhe havia dado, e pediu para que a gente voltasse lá mais 6 vezes, para fechar um ciclo de 7 dias. Nós então fomos para casa. Meu pai fez o chá daquelas ervas e eu tomei. O chá não era bom, mas me deixou bem melhor da tosse e diminuiu a minha falta de ar. E fizemos o que o senhor Apolônio pediu, e retornamos lá nos outros dias, até que uma noite ele nos contou uma história macabra. Na terceira noite que fomos ao rezador, meu pai perguntou se ele não tinha medo de morar ali sozinho. Ele riu e falou que medo só tinha de 2 coisas. A primeira era gente, porque essas sim podem fazer mal a gente, e que ali na mata ele tinha paz. Meu pai, então, muito curioso, perguntou pela segunda coisa que ele tinha medo, e foi aí que ele completou seu discurso, dizendo que houve um caso que o deixou com muito medo e que ele jamais iria esquecer. Ele viu uma besta que parecia ter saído do inferno, e contarei a vocês da mesma forma que ele nos contou. Tudo aconteceu há muito tempo atrás. Eu ainda estava começando com as minhas rezas e aprendendo tudo com meu avô, pois foi dele que herdei esse dom de curar as pessoas. Na época eu saía com ele por esses sertões, rezando no povo e dando remédio,
para as pessoas que não tinham como ir ao médico. E foi numa dessas viagens que aquilo me ocorreu. Era uma noite de lua, no mês de agosto. Eu e meu avô tínhamos ido à casa de um homem que estava muito doente. Rezamos nele e depois tomamos um café e ficamos numa prosa até umas horas. E depois seguimos a pé para nossa casa, que ficava bem longe de lá. E no breu da noite só ia nós pela estrada do sertão. E ele ia me ensinando do poder das ervas que tinham no sertão. Foi quando do nada começamos a ouvir um tropelo alto que vinha bem ao longe. Meu avô, mais sábio que eu, me mandou correr, e eu corri sem entender o porquê. E quando a gente achou um pé de jatobá, subimos nele. Foi então que perguntei a meu avô o porquê da gente estar fazendo aquilo, e ele só pediu para eu fazer silêncio e que eu esperasse, que eu ia saber o porquê. Eu então me calei e só fiquei escutando aqueles tropelos que iam ficando cada vez mais alto. Foi então que ao longe avistei uma coisa vindo correndo. Era um negócio preto e sem forma, mas quanto mais aquilo se aproximava, com mais medo eu ficava, porque aquilo era algo que eu não conhecia. Era um animal, só que muito estranho. As pernas dele eram tortas e muito grande, as mãos também, só que era com os cotovelos que aquilo corria, e ele vinha muito rápido pela estrada que a gente estava. E na hora que aquele bicho chegou perto do pé de jatobá, ele parou e de uma vez ficou em pé, que nem um homem. Aquele bicho era muito maior que meu avô, que era bem alto, e ele fedia carniça. Sua cabeça era bem grande e parecia estar suada, e suas orelhas eram grandes e caídas, uma coisa muito feia. Me tremi todinho e estava perto de desmaiar. Foi quando meu avô me segurou e começou a rezar uma oração, e aquele bicho ali, bem na nossa frente, cheirando o ar como se procurasse a gente. Foi então que aquela coisa novamente botou os cotovelos no chão e se pôs a correr de quatro, que nem um animal. E quando aquele bicho foi embora, o meu avô disse: "Tá vendo, Apolônio? Isso daí é um lobisomem, a mistura de um homem com um bicho. Carrega essa maldição quem é o sétimo filho de uma família, ou quem é mordido por um bicho igual. Quando tu escutar o barulho que isso daí faz, tu já se prepara para correr, pois coisa boa não é. E esses lobisomens do sertão só param quando pega um. Essa noite a gente vai ficar aqui em cima da árvore, porque ele pode estar escondido na mata, só na tocaia, esperando pela gente." Nós então passamos a noite em cima do pé de jatobá, e o medo de me encontrar novamente com aquilo foi grande, mas para minha sorte, nunca mais vi aquele ser. E medo só tenho dessas duas coisas, da maldade do homem e do lobisomem. Quando o senhor Apolônio nos contou aquilo, eu fiquei me borrando de medo, pois eu conhecia a lenda do lobisomem, e escutando ele falar do seu encontro com a fera, eu tive mais certeza da existência desse ser. Ainda foi mais uns dias na casa do rezador, e ele me deu uma boa sobra de ervas, e com sua reza e remédios caseiros, fiquei bem melhor das minhas enfermidades, e nunca mais visitei aquele senhor, e nem sei se ele ainda é vivo, mas guardo na lembrança a sua história, pois foi algo que me deixou com muito medo.
Boa noite, eu me chamo Helena e moro em Novo Hamburgo, que fica no estado do Rio Grande do Sul. E nasci e me criei aqui, mas a minha família quase toda mora no interior. E por isso, sempre que pega alguma folga no trabalho, nós vamos para lá. E não é de hoje que existem relatos do bicho que eu vi lá por aquelas bandas, pois meu avô viu, meu pai também e eu. Todos nós vimos o lobisomem. Tudo ocorreu em julho de 2003. Na época eu tinha 30 anos e tinha acabado de ter meu primeiro filho, o Miguel. E assim que ele nasceu, logo virou o xodó da família e todo mundo queria ver ele. Mas como toda a minha família morava praticamente no interior, ia ser algo quase que impossível. Mas resolvemos nos juntar na época dos festejos de São João. Assim, ia dar para todo mundo se encontrar e ainda ver o Miguel. Só que o meu avô, um homem de idade, disse para eu não levar meu filho ao sítio e esperasse que eu batizasse o menino primeiro, pois ele poderia pegar mal olhado. Porém, eu estava muito ansiosa para mostrar meu filho para a família, e mesmo com ele falando aquilo, eu fui para o interior. E se eu soubesse que meu avô estava me alertando para outra coisa, eu não teria ido para lá. Chegamos na casa de minha tia na tarde do dia 18 e ficamos até o dia de São João. E esses foram os dias mais longos da minha vida, pois eu tinha medo daquele bicho invadir a nossa casa e a qualquer momento nos pegar. Quando chegamos no interior, foi aquela festança. Mataram 2 porcos e algumas galinhas e fizeram um grande banquete. Aquele primeiro dia foi muito bom e o único problema foi o que eu vi naquela primeira noite. E era um bicho que eu até então achava-se apenas uma lenda, só que não era. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa e o meu marido é muito brincalhão. Aí já viu, né? Toda vez que ele tem uma oportunidade, ele tá me assustando. Só que naquela noite, quem me assustou não foi meu marido. Todos nós estávamos dentro da cozinha de minha tia, esperando o arroz carreteiro dela ficar pronto. E ela fazia a janta naqueles fogões a lenha, com uma chama bem forte, mas que estava ficando baixa. Foi então que ela me pediu para buscar um pouco de lenha que tinha no quintal da casa, e foi aí que vi aquele bicho pela primeira vez. Eu saí pela cozinha mesmo e andei até o lado da casa, e tinha um alpendre e lá tinha a madeira, e foi aí que comecei a pegar umas madeiras boas e secas. Foi quando de repente comecei a escutar um grunhido vindo de trás de um dos montes de madeira que tinha ali. Na hora eu me arrepiei todinha, pois eu achava que era coisa do além. Só que aquilo era algo bem pior. Foi então que comecei a dar a volta para ver o que estava atrás daquele monte de madeira. Foi quando do nada surgiu um vulto de uma cabeça, que na mesma hora que apareceu, novamente voltou e se escondeu, como se estivesse olhado para mim e se escondido. Na hora, eu pensei que aquilo fosse o meu marido, tentando me fazer medo. Foi então que falei: "Sai daí, Alfredo, eu sei que é tu." E nada de eu ter uma resposta. Foi então que joguei um toco bem grande por cima do monte. E foi aí que aquele estranho bicho saiu de lá. Era uma coisa do tamanho de um bezerro, todo peludo e com os cotovelos encostados no chão. Na hora em que vi aquilo, eu gritei e desmaiei. O choque em ver aquilo foi tão grande que eu apaguei e só fui me acordar meia hora depois. Já estava em casa, em segurança. Na hora em que comecei a tomar consciência das coisas, lembrei daquela horrenda criatura e comecei a chorar. O meu marido me perguntou o que tinha acontecido e eu fiquei naquele choro por um tempo, até que tomei coragem e contei do ocorrido. Foi então que a minha tia nos falou: "Por essas bandas
aparece mesmo esse bicho aí que tu viu. Esse daí é o lobisomem. Não é normal ele aparecer cedo da noite. Muito estranho ele ter essa audácia. Mas talvez ele só esteja de passagem e já já vai embora. Lobisomem. Eu já tinha ouvido falar nesse nome em filmes, lendas e novelas, mas nunca achei que fosse real. Mas eu vi aquele bicho com os meus próprios olhos e era diferente de tudo que vi por aí. Foi então que nós jantamos e fomos dormir, mas foi difícil pegar no sono naquela noite, pois sempre vi em minha mente aquele bicho saindo lentamente de trás do monte de madeira. Mas perto do amanhecer eu dormi e no outro dia levei o Miguel para conhecer o restante da família, que morava perto da casa de minha tia. E foi aí que descobri uma coisa macabra sobre os lobisomens. Naquele dia, levei meu filho e mais 2 tias minhas e levei na casa do meu irmão, que morava lá perto, e contei para todos do ocorrido da noite anterior. E uma das minhas tias me fez a seguinte pergunta: tu viu esse bicho logo que chegou, não foi? Esse teu menino aí, ele já é batizado? Respondi que não, e ela foi e me respondeu: pois o lobisomem só pode estar atrás do teu filho. Eles sentem quando tem um pagão por perto. Tu tem cuidado, que ele vai querer pegar teu filho a qualquer custo. Na hora em que minha tia falou isso, eu me arrepiei todinha de medo e fiquei pensando naquele bicho e em meu filho, e quis ir embora dali na mesma hora, pois eu tinha ficado com muito medo. Mas o meu marido, que era cético, queria ficar lá até o dia de São João, e resolvi ficar por ele. E foi no dia do santo que vimos aquele bicho pela segunda vez. Estava com mais de 2 dias que não víamos nada de estranho perto da casa de minha tia, que era onde a gente estava dormindo. E quando chegou a noite de São João, nós dançamos e comemos bastante, e depois fomos dormir. E lá fora ficou só meu marido e meu irmão, tomando pinga e comendo churrasco. Mas logo eles entraram e foram todos dormir, e foi de madrugada que tudo ocorreu. Era por volta das 1 ou 2 da madrugada, quando me acordei com meu marido me chamando e pedindo para eu fazer silêncio. Estranhei ele fazer aquilo, mas me levantei lentamente da cama, e foi aí que ele me mandou olhar pela fresta da janela que tinha em nosso quarto, e disse que tinha um bicho lá fora que estava correndo de um lado para o outro. Eu então olhei e só vi um vulto preto passar bem rápido e ir até os fundos da casa de minha tia. Não vi direito aquilo, mas eu sei que era aquele bicho que estava lá fora. Aquela aberração empurrava as janelas como se quisesse entrar, e quando não conseguia, corria para outra para tentar abrir, só que sem sucesso, pois as janelas da casa eram bem reforçadas, e ele era um bicho inteligente e tinha lucidez naquilo em que fazia. Eu e meu marido ficamos acordados a noite toda e morrendo de medo daquilo invadir a casa, e aquela coisa passou a noite toda fazendo aquilo, e perto de amanhecer ele foi embora, e naquele dia nós decidimos juntos que íamos embora. Mas minha tia fez a gente ficar lá por mais um dia, pois uma de minhas primas não tinha visto o nenê, e apesar do medo da noite, nós não vimos mais nada de estranho, e foi só no outro dia que voltamos para nossa casa. Esperamos o Miguel completar 5 meses e batizamos ele, e só aí que o nosso medo foi passando aos poucos. E tempos depois, voltamos à casa de minha tia e nada de estranho ocorreu. E hoje, sempre que vou para lá, eu não saio de jeito nenhum à noite, pois ainda tenho medo que aquele bicho apareça.
Olá, eu me chamo Emanuel e tenho 28 anos e moro em Capanema, que fica no estado do Pará. Irei contar um caso que ocorreu comigo e com os meus irmãos. E até hoje, sempre que falo sobre esse assunto, eu sinto arrepios, pois naquela noite tivemos muita sorte, pois a nossa janela tinha uma grade. Tudo ocorreu em 2008. Na época, eu tinha apenas 15 anos e já era bem responsável para alguém da minha idade, pois como perdi meu pai muito cedo, tive que me tornar o homem da casa logo na adolescência. Meu pai era autônomo e faleceu em um acidente de carro, e ele se foi quando eu e meus irmãos éramos bem pequenos, mas mesmo assim, ele não deixou minha mãe na mão e deixou pra gente uma boa quantia de dinheiro, além de uma casa que estava quase terminada. Porém, com o tempo, o dinheiro foi se acabando e minha mãe teve que fazer uns bicos para poder sustentar a gente. Ela esperou que eu completasse 14 anos para poder conseguir um emprego melhor e poder deixar a gente sozinho em casa. Minha mãe conseguiu um emprego como doméstica e trabalhava de segunda a sexta, e a casa em que ela trabalhava ficava no centro da cidade, e ela não podia voltar todo dia, pois ela saía de lá sempre às 9 da noite, e onde morávamos era muito perigoso, principalmente para uma mulher sozinha, e a casa que meu pai construiu com muito esforço ficava em um lugar afastado da cidade. Era numa parte bem rural, e tínhamos no máximo uns 8 vizinhos, mas água encanada e luz a gente tinha disponível. E apesar do lugar ser afastado e não ter crianças por perto, eu e meus irmãos brincávamos entre si. Maxwell e Gabriel são meus 2 irmãos. Hoje, um tem 25 e o outro 23. E lembramos desse ocorrido como se tivesse acontecido ontem, da aparição do lobisomem. Nossa rotina era quase que a mesma todos os dias. De manhã, pegávamos o ônibus para ir à escola e voltávamos às 11 horas e passávamos o resto do dia trancados em casa, pois como minha mãe não ficava com a gente, ela pedia para o portão estar sempre fechado e a gente não devia abrir de jeito nenhum. E era isso que eu fazia. E depois que voltávamos da escola, a gente preparava o nosso almoço, que na maioria das vezes era ovo torrado com arroz, ou algo que minha mãe deixava. E o restante do dia ficávamos jogando videogame ou assistindo TV, e vivíamos assim. Até que naquela noite, aquele bicho apareceu. Era por volta das 10 horas da noite de uma terça-feira. Eu e meus irmãos estávamos jogando videogame na sala. As portas já estavam todas fechadas e só a gente acordado, jogando. Foi quando os cachorros da vizinhança começaram a latir muito, e era raro eles fazerem isso. E era comum latirem de dia e não de noite, mas por algum motivo eles estavam latindo. O Maxwell, o meu irmão, ficou irritado com o barulho dos latidos, pois estava o atrapalhando. Foi então que ele se levantou e foi abrir a janela para poder espantar os cachorros. E assim que ele a abriu, na mesma hora, ele deu um grande grito. Ai, meu Deus do céu, o que é aquilo? Eu e o Gabriel ficamos olhando para ele, achando que fosse brincadeira. Só que ele de uma vez bateu a janela e ela ficou entreaberta e correu para onde a gente estava. Foi quando de uma vez vimos a janela se abrir e depois apareceu um grande braço, todo peludo, balançando, como se quisesse nos pegar, e junto daquilo, um ronco assustador. Na hora, ficamos desesperados e fomos para o nosso quarto, correndo, e ficamos lá, só ouvindo aquilo roncando lá fora. E foi aí que o Maxwell começou a falar.
Assim que eu abri a janela, eu vi uma coisa em pé, lá perto do poste, e os cachorros estavam latindo para aquilo. E assim que ele me viu, começou a correr, vindo em meu rumo, e foi na hora que eu corri. Aquilo é um lobisomem, eu tenho certeza disso. E ficamos nós três ali no quarto, se tremendo de medo e torcendo para que aquilo não entrasse em nossa casa e que fosse logo embora. E até que depois de um tempo, ele parou e tomamos coragem e fomos fechar a janela. Fechamos ela de uma vez, desligamos o videogame e fomos para o quarto e ficamos horas conversando sobre aquilo, até que por volta das 2 da madrugada, aquela mesma criatura voltou. Começamos a ouvir uns grunhidos vindos do quintal, algo muito estranho e assustador. Eu e meus irmãos, com um pouco de curiosidade, resolvemos ir dar uma olhada naquele bicho. E se eu soubesse o quão feio aquilo era, eu não teria ido olhar, pois aquele bicho era muito estranho e feio. Fomos para a cozinha e eu e o Gabriel ficamos olhando pelas frestas da porta, mas não víamos nada. Foi então que o Maxwell ligou a luz do quintal e vimos aquela horrenda criatura. Era um bicho corcunda e com a boca grande e deformada. As orelhas dele eram que nem de porco, mas o corpo daquilo era como de gente, só que cheio de pelos. Aquela aberração ficou pouco tempo ali, e depois que meu irmão ligou a luz, ele correu se perdendo na mata. Eu me tremia todinho e ficava pensando na cara daquele bicho, e medo era pouco perto do que a gente estava sentindo, pois foi muito sinistro ver aquela coisa. No outro dia, encontramos alguns cachorros mortos perto de casa, e além da gente, ninguém mais viu aquele bicho, e resolvemos ficar calados para não gerar polêmica, e contamos somente para nossa mãe, e de conselho, ela pediu para que fôssemos para a cama mais cedo, pois assim ele não iria nos atacar. E fizemos o que ela disse, e nunca mais vimos aquela criatura. O tempo então foi passando, cresci, arrumei um emprego e com muito esforço eu trouxe a minha família para morar aqui no centro da cidade. E a casa onde a gente morava hoje é alugada, e sempre que vou lá me recordo daquele fatídico dia onde eu e meus irmãos vimos um lobisomem. Boa noite, eu me chamo Bruno e moro em um interior perto de Heriotaba, que fica no estado do Ceará, e contarei um caso que ocorreu comigo há anos atrás. Foi por causa da minha teimosia que me bati de frente com um lobisomem. Tudo aconteceu em 2012. Na época, eu trabalhava numa lanchonete em Guaraciaba do Norte, uma cidade que fica bem próximo daqui, e meu horário de trabalho era das 2 da tarde até as 9 da noite. E apesar de eu ter que me deslocar até outra cidade, o salário do trabalho fazia valer o esforço. Além do mais, era carteira assinada, e ainda tinha 2 folgas na semana, e era assim meu dia a dia. Só que tudo mudou numa noite de carnaval. Isso que aconteceu não ocorreu na quaresma, e sim antes dela, bem no mês de fevereiro, mas foi em janeiro que os rumores começaram a aparecer. O pessoal estava falando de um bicho que estava atacando o pessoal que andava pelas estradas de terra que tinham perto de minha casa. Era uma coisa que corria tão rápido que conseguia alcançar uma moto. Porém, eu, com meu ceticismo, não acreditei em nada daquilo, pois toda noite
Eu passava por aquela região e nunca tinha visto nada, e por isso achei que fosse mentira do povo, e até brincava com os meus vizinhos, dizendo que o lobisomem iria pegar eles. Só que quem viu ele foi eu. Como já disse, tudo ocorreu no carnaval, e nessa época estava tendo muita festa lá por Guaraciaba, e o jovem, e com dinheiro, não deu outra, foi para tudo quanto era de festa, mas sempre consciente e lembrando sempre das minhas responsabilidades, e só ia para elas nos finais de semana. Porém, no meio da semana, depois que saí do trabalho, fiquei vendo uma seresta que estava muito animada, e até me esqueci que tinha que ir para casa. E quando me dei conta da hora, já era por volta das 1 da madrugada. Eu, muito rápido, peguei minha moto e segui para casa. E naquela noite, vi algo muito estranho na beira da estrada. Eu já estava na parte rural de Heriutaba e seguindo por uma estrada de terra rumo à minha casa. Foi quando vi de relance uma coisa que parecia uma pessoa abaixada na beira da estrada. Na hora em que vi aquilo, tomei um grande susto. Olhei para trás para ver melhor o que era e vi um animal peludo e grande que parecia estar tentando se levantar, mas que por algum motivo não conseguia. Eu acelerei a moto e saí dali bem rápido e comecei a pensar nos relatos dos moradores que tinham visto um lobisomem. Cheguei me tremendo todinho em casa, mas depois de tomar um banho e comer uma janta quentinha, eu fui me acalmando e o medo que eu tava daquilo foi passando, e eu mesmo em pensamentos tentava arrumar uma explicação para o que eu tinha visto, e depois de muito pensar, fiquei na tese de que aquilo era apenas um cachorro que havia se acidentado. Só que aquilo era algo bem pior que um simples cão. Haviam se passado umas 2 semanas desde que vi o estranho bicho na estrada. Já estava tudo bem comigo e nunca mais tinha visto nada pelo caminho que eu sempre pegava. Até que uma noite eu vi o lobisomem. Foi em uma quarta-feira que tudo aconteceu. Só faltava uma semana para a chegada da quaresma e eu seguia minha vida normal, indo e vindo sempre para o meu trabalho e sem nenhum tipo de preocupação, até o dia em que vi ele. Era por volta de umas 9h30 da noite, quando eu seguia para minha casa pela estrada de terra e ia sozinho com minha moto. Foi quando comecei a ouvir diversos cachorros latindo, e eu, com medo de passar por eles, parei minha moto e fiquei esperando eles saírem do caminho para eu poder passar. O problema era que aqueles cães estavam vindo em minha direção, e junto deles veio o lobisomem. Depois que parei minha moto, eu subi numa árvore e fiquei ali por um tempo, só ouvindo os latidos. Só que quando eles estavam próximos de mim, eu escutei um roncado alto no meio dos latidos. Parecia um porco grunhindo por comida, só que mais alto e rouco. E lá de cima, eu só observava a estranha movimentação. Foi quando vi uma coisa no meio da cachorrada, e era algo muito feio e estranho, pois ele parecia um cachorro, só que bem grande, e com pernas maiores que seus braços. Um bicho que parecia ter saído do inferno. E ele estava ali, brigando com os cachorros, e eu em cima da árvore, vendo tudo. Estava com o coração na boca de tanto medo, e por um momento eu quase desmaiei, mas logo retornei, pois foi tão impactante ver aquele ser que me faltaram as forças. Aquele bicho demorou, mas passou, e nem me viu ali na árvore, ou se me viu, não voltou para me atacar.
E depois que ele seguiu o caminho na estrada, eu pulei da árvore e saí disparada dali. E mesmo depois que cheguei em casa, eu não me sentia seguro, pois aquele lobisomem estava lá fora. Eu devia ter escutado os conselhos de meus vizinhos, que diziam para eu pegar a BR, pois seria o melhor caminho para mim. Mas eu continuei andando pelaquela estrada de terra e paguei para ver aquela horrenda criatura. Não consegui pregar o olho naquela noite, e só de manhã que consegui tirar um pequeno cochilo, e eu com vergonha e medo de virar chacota, não contei a ninguém daquele meu encontro com o lobisomem, e nunca mais peguei aquela estrada de terra, e embora fosse mais longe, vir pela BR seria mais seguro e menos traumatizante. Aquele lobisomem ficou naquela região até o fim da quaresma e depois sumiu sem deixar rastros, e nunca descobrimos quem ele era, e para nossa sorte, ninguém tinha sido vítima dele. E hoje, apesar de nunca mais passar por aquela região, eu sempre me lembro do dia em que vi um lobisomem.